Solubilidade em misturas. Será trabalhada a habilidade. Realizar cálculos e estimativas e interpretar dados de solubilidade, densidade, temperatura de fusão e de ebulição para identificar e diferenciar substâncias em misturas. Então começamos com alguns questionamentos. Por que o sal é dissolvido na água e a areia não? É possível dissolver uma pequena quantidade de sal e uma grande quantidade? Por que quando açúcar é colocado em excesso, ela não é dissolvida? Então por que esses casos acontecem? Dissolve um pouco, mas não dissolve? Por que alguns materiais conseguem dissolver, outros não? Então quando misturamos duas substâncias, muitas vezes formamos soluções. Essas soluções são misturas em que um material dispersa o outro. Então uma substância será dissolvida em uma outra substância. Então em uma solução, quando dissolvemos o material no outro, temos dois tipos, o soluto e solvente. Solvente é a substância que dissolve a outra, e geralmente ela vem em maior quantidade. Já o soluto é a substância que será dissolvida. Então quando colocamos, por exemplo, o sal na água, a água vai dissolver o sal, então a água é o solvente, o sal é o soluto. Essa relação entre soluto e solvente vai depender do tipo de substância que é utilizada. Cada soluto tem uma capacidade de ser dissolvido. Alguns são dissolvidos mais facilmente, outros têm uma maior dificuldade para serem dissolvidos. Então essa capacidade de dissolver o material ou não é chamada de solubilidade. A solubilidade pode ser entendida como a quantidade máxima de um soluto que é possível dissolver em uma determinada quantidade de solvente. É o quanto de soluto a gente consegue dissolver no solvente. O quanto que a gente consegue colocar que vai dissolver totalmente. Temos aqui um exemplo. A 20 graus Celsius a solubilidade do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é 36 gramas em 100 ml de água. Então isso significa que é possível dissolver até 36 gramas do sal em 100 ml de água. Quando temos quantidades acima desses 36 gramas, não ocorre dissolução total. Então temos aqui, por exemplo, quando há 20 gramas do sal, vai ocorrer a dissolução total, então dissolve totalmente esses 20 gramas. Se for colocado mais até chegar a 36, ainda ocorre a dissolução total, porque a quantidade máxima que consegue dissolver é 36, então chegou aqui, está no limite. Se passar desse limite, se passar de 36, que é a solubilidade, não vai ocorrer a dissolução total. Então vai dissolver até onde consegue e depois não consegue dissolver mais. Então dissolve até 36, o excesso não será dissolvido. Então os 4 gramas que tem de excesso vão para o fundo, não serão totalmente dissolvidos. Então cada substância possui uma determinada solubilidade em 100 ml de água. Então alguns vão ser mais facilmente dissolvidos, enquanto outros não serão tão facilmente dissolvidos. Por exemplo, o sulfato de sódio, a solubilidade dele é 20 gramas. Então em 100 ml de água é possível dissolver 20 gramas dessa substância. O sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, a solubilidade é 36, então consegue dissolver até 36. O cloreto de cálcio, a solubilidade é 72, então já é uma quantidade um pouco maior. Só que o hidróxido de cálcio, que é a cal extinta, a solubilidade é muito pequena, 0,17. Então a solubilidade do hidróxido de cálcio é 0,17. Consegue dissolver apenas 0,17 gramas em 100 ml. Então acima dessa quantidade não ocorre a dissolução total. Então por isso que quando colocamos cal na água, percebemos que não vai haver a dissolução. Essa quantidade máxima que pode ser dissolvida vai depender da temperatura. Então se aumentarmos a temperatura ou diminuirmos a temperatura, podemos causar mudanças nessas quantidades que podem ser dissolvidas. Quando aumentamos a temperatura, a solubilidade do sal de cozinha aumenta. Então é mais fácil dissolver uma quantidade de sal na água quente do que na água fria. Só que em outros casos, o aumento da temperatura diminui a solubilidade, como é o caso do gás carbônico presente no refrigerante. Quando a temperatura é alta, o gás vai ser mais facilmente desprendido do refrigerante. Então, em temperaturas altas, o refrigerante perde o gás mais facilmente do que em temperaturas baixas. Então, se pegarmos refrigerante quente, ele terá menos gás do que o refrigerante que está gelado. Temos aqui uma tabela que mostra os valores de solubilidade em diversas temperaturas para o nitrato de potássio. Então, a 0 graus Celsius, a solubilidade é 13,1. A 10 graus, 20,9. A 20 graus, 31,6 gramas. A 30 graus, 45,8 gramas.
Então, para o nitrato de potássio, um aumento na temperatura faz com que a solubilidade aumente. Então, quando analisamos aqui, percebemos que conforme vamos descendo aqui nessa tabela, a temperatura aumenta. A mesma coisa acontece com a solubilidade. Então, ela vai aumentando conforme se desce nessa tabela. Então, utilizando os valores da tabela, é possível construir um gráfico de solubilidade pela temperatura. Então, percebemos que conforme a temperatura aumenta, também há um aumento na solubilidade. Então, tanto pela tabela quanto pelo gráfico, percebemos que ocorre essa variação. Então, de acordo com os valores de solubilidade, percebemos que algumas substâncias podem ser dissolvidas, outras não serão totalmente dissolvidas, terão mais dificuldade de ser dissolvidas. As substâncias que podem ser dissolvidas são chamadas de solúveis. Um exemplo é o sal de cozinha. Outro exemplo seria açúcar. Então, sal de cozinha e açúcar podem ser dissolvidos em água, então eles podem ser considerados como solúveis. Já as substâncias que não são dissolvidas são chamadas de insolúveis. Então, um exemplo, a areia. Se colocarmos a areia na água, ela não será dissolvida, então ela pode ser considerada como material insolúvel. Já quando falamos de mistura de líquidos, não usamos os termos solúvel e insolúvel. Quando dois líquidos se misturam, dizemos que eles são miscíveis. Temos aqui um exemplo da água e o álcool. Então, se pegarmos um pouco de álcool e colocarmos na água, os dois vão se misturar e vão formar uma coisa só. Não é possível distinguir onde está o álcool e onde está a água, vão virar uma coisa só. Então, esses dois líquidos são miscíveis. Já quando os líquidos não se misturam, eles são chamados de immiscíveis. Temos como exemplo a água e o óleo. Se colocarmos o óleo na água, os dois não se misturam, então a gente vai ver a água e o óleo separadamente. Então, quando colocamos dois materiais, duas substâncias em contato, são formadas misturas, como falamos, por exemplo, das soluções. As soluções são um tipo de mistura. E cada mistura pode ser diferenciada de acordo com as propriedades das substâncias que compõem. Então, dentre essas propriedades, podemos destacar a solubilidade, a capacidade de dissolver uma na outra e a densidade. Então, de acordo com a densidade dos materiais presentes, é possível diferenciar os tipos de solução, é possível ter misturas diferentes. Então, existem dois tipos de mistura, as chamadas misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Essas misturas homogêneas ou heterogêneas dependem da quantidade de fases presentes na mistura. O que são essas fases? As fases são as características ou aspectos diferentes que podemos ver em uma mistura. Então, são as características que podem ser identificadas em uma mistura. São as partes diferentes que conseguimos enxergar. Então, temos dois exemplos aqui. O primeiro, a água e o óleo. Quando são colocados em contato, eles não se misturam. Então, teremos aqui duas partes diferentes, duas regiões com aspectos ou características diferentes. Então, temos uma região onde vai estar a água e outra região onde estará o óleo. Então, temos aqui duas regiões diferentes, duas partes com aspecto diferente. Então, teremos duas fases. Então, as fases são cada parte, cada região com características diferentes. Já quando colocamos sal na água, quando misturamos água e sal, teremos apenas um aspecto. Então, a água vai dissolver o sal, vai virar uma coisa só. Então, será apenas uma fase, eles viram uma coisa só. Então, quando temos uma mistura onde as substâncias formam uma coisa só, teremos apenas uma fase. As misturas homogêneas são formadas por apenas uma fase. Então, essas misturas homogêneas são chamadas de monofásicas. Então, como há apenas uma fase, então teremos o nome de monofásicas porque mono representa uma e fásicas que são das fases. Então, nessas misturas homogêneas, duas ou mais substâncias se misturam, formando uma coisa só. É como se elas se juntassem e formassem apenas uma coisa. Então vai ter uma fase só. Essas duas ou mais substâncias formam apenas uma fase. Além da água com sal, como falamos, um outro exemplo é a água e o álcool. Então a água e o álcool, quando são colocados em contato, vão formar apenas uma fase. Então a gente não consegue diferenciar onde está o álcool e onde está a água. Já misturas heterogêneas são formadas por duas ou mais fases. Então, de acordo com a quantidade de fases, podemos utilizar termos diferentes. Então, quando há duas fases, são chamadas de bifásicas. Quando tem três fases, são trifásicas. E quando tem quatro ou mais fases, são chamadas de polifásicas.
Nas misturas heterogêneas, duas ou mais substâncias vão estar em contato, mas elas não viram uma fase só. Podem ter duas, três, quatro, dependendo do tipo de substâncias que estão envolvidas. Então temos aqui como exemplo a água, o óleo e a areia. Então quando são colocados em contato a água, óleo e areia, eles não vão se misturar, não vão formar uma coisa só. Então, nesse caso, a areia, quando colocada na água, ela vai aqui para o fundo, e o óleo, quando é colocado na água, ele fica aqui na região de cima. Então podemos ver aqui que existem três regiões diferentes: a região onde tem a areia, a região onde está a água e a região onde está o óleo. Então essa mistura possui três fases: a fase da areia, a fase da água e a fase do óleo. Então seria uma mistura trifásica. Se tivesse apenas água e areia, seria uma mistura bifásica, pois teria a fase da água e a fase da areia. Se fosse uma mistura de água com óleo, também seria uma mistura bifásica, pois teria a fase da água e a fase do óleo. Nesse caso, essa separação acontece devido à densidade dos materiais. Então, como a areia ela é mais densa, ela vai para o fundo; como o óleo ele é menos denso que a água, ele fica na região superior, ele fica na parte de cima. Então, de acordo com a diferença de densidade, essas fases serão separadas.